Olá, boa noite para você. Hoje é terça-feira, 22 de junho de 2021. Deputados que irão integrar a CPI da Covid no estado do Rio Grande do Norte deverão ser indicados até amanhã pelos blocos partidários. Já o Detran retomou o atendimento presencial nas centrais do cidadão. E você confere também. Presidente Jair Bolsonaro virá ao Rio Grande do Norte para anunciar a liberação de mais 38 milhões de reais para a finalização da obra da barragem de Oiticica. E ao vivo, via Skype, vamos conversar com o coordenador-geral da Defesa Civil no estado do Rio Grande do Norte, Coronel Marcos Carvalho. Na pauta, os municípios que estão em estado de emergência, já passamos de 70. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Band Cidade, que está no ar. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, determinou na sessão de hoje o prazo de até a noite de amanhã, quarta-feira, para que os líderes de bancadas e blocos partidários indiquem os membros da CPI que irá investigar contratos na área de saúde pública do governo estadual durante a pandemia do coronavírus no Rio Grande do Norte. Também na manhã de hoje, a mesa diretora da Assembleia definiu a composição da CPI da Covid-19 com 5 membros. De acordo com o regimento interno da Casa Legislativa, as vagas de presidente e relator da CPI deverão ser ocupadas por um representante da oposição e outro da situação. Nesse contexto da Assembleia Legislativa, nós vamos ter 2 comissões parlamentares de inquérito naquela casa. Isso porque a Assembleia definiu de forma, inclusive, harmônica e sensata e coerente retirar da gaveta o pedido de CPI da Arena das Dunas. Pedido de CPI esse que havia já sido deferido, aberto ano passado, foi engavetado sob o argumento de que uma CPI não poderia ocorrer com o distanciamento social e agora a Casa Legislativa, pela primeira vez nessa legislatura, ela vai ter 2 CPIs, uma para investigar o contrato da Arena das Dunas e aí diretamente os contratos firmados, assinados pela ex-governadora Rosalba Ciarline. A outra CPI para investigar 12 contratos da gestão Fátima Bezerra, envolvendo 72 milhões de reais. Naturalmente, a CPI da Covid-19 vai trazer os seus holofotes para a atual gestão da governadora Fátima Bezerra, do PT. Vai ter uma discussão administrativa, disso ninguém duvida. Mas, claro, que vamos ter também uma discussão política. Pelas próprias pessoas que lá estarem, são entes políticos. E em um contexto, estamos em um ano pré-eleitoral. E vamos continuar falando sobre política, sendo que dessa vez no plano nacional. Conosco, falando direto de Brasília, trazendo o resumo do dia na capital federal, Napoleão de Castro. Boa noite a você, cumprimentos ao nosso telespectador, a equipe Band Natal, nesta terça, voltando de Brasília, com as informações e o dia de hoje aqui na capital federal. CPI da pandemia, o deputado e ex-ministro Osmar Terra é o convidado de hoje. Ele que é tido como um dos principais articuladores do chamado gabinete paralelo, montado pelo presidente Jair Bolsonaro, fora daqueles preceitos da ciência e do que prega a Organização Mundial de Saúde em relação ao combate à Covid-19. Ministro do TSE determina um prazo de 15 dias para que o presidente Bolsonaro e outras figuras que têm falado até em fraude nas eleições, deem explicações e provas ao Tribunal Superior Eleitoral. O Corregedor-Geral de Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, deu um prazo de 15 dias para que o presidente Jair Bolsonaro apresente as provas que diz ter sobre uma suposta fraude no sistema eletrônico de votações nas eleições de 2018.
O magistrado que integra o Tribunal Superior Eleitoral editou uma portaria para estabelecer que todas as autoridades que relatem inconformidades no processo eleitoral ficam obrigadas a apresentar elementos nesse sentido num prazo de 15 dias. O objetivo da medida, segundo o ministro, é conhecer eventuais falhas no sistema para aperfeiçoá-lo e prepará-lo para a disputa eleitoral do ano que vem em todo o país. A decisão de Salomão ocorre em meio à insistência do chefe do executivo, o presidente Jair Bolsonaro, de que houve fraude nas eleições de 2018. Pois é, essa decisão agora coloca esse prazo de 15 dias para esses esclarecimentos pelo presidente da República e também por outras figuras no país. E na bancada do nosso estado, o deputado Benes Leocádio, confirmando para quinta-feira a ida do presidente Bolsonaro ao nosso estado, além da presença de ministros também na quinta e na próxima sexta-feira. Estaremos quinta-feira em visita ao interior do Rio Grande do Norte, pousando em Mossoró e nos deslocando até a barragem de Oiticica, em Jucurutu, acompanhando o presidente da República, parte da bancada federal e as pessoas que sonham e desejam um dia ver a obra da barragem de Oiticica concluída. É mais um passo que a gente dá com a certeza de que a condução por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional e parceria com o governo do estado do Rio Grande do Norte, a gente tenha em breve a conclusão dessa tão sonhada obra de prevenção e regulamentação, digamos, de reservatórios hídricos do nosso estado, que com certeza ganha esse impulso com a visita do presidente da República, que confirma a liberação de recursos para a sua conclusão. São as informações desta terça-feira de notícias de Brasília, Napoleão de Castro para o Band Cidade, na Band Natal. E conforme Napoleão já anunciou, já adiantou, o presidente da República, Jair Bolsonaro, virá ao Rio Grande do Norte na próxima quinta-feira. O chefe da nação deverá realizar uma visita técnica à barragem de Oiticica, localizada na cidade de Jucurutu. Também estará presente no local o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Na ocasião, está previsto o anúncio da liberação de 38 milhões de reais para garantir a continuidade do empreendimento. Atualmente, a barragem de Oiticica, que vai receber as águas do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco, está com mais de 90% de execução e deve estar concluída até dezembro deste ano. Na visita do presidente Jair Bolsonaro, uma informação administrativa, um tom administrativo, mas claro, um tom político. O tom administrativo. A barragem de Oiticica, ela começou a ser projetada há 70 anos. Concretamente, a sua obra iniciou no ano de 2013. Estamos com quase 10 anos que a obra se arrasta e sim, agora vai sair do papel, já estamos com 90% dela concluída. Vai ser o terceiro maior reservatório hídrico do Rio Grande do Norte, ficando atrás apenas da barragem de Açu e da barragem de Santa Cruz, no Apodi. Esse é um aspecto. O aspecto político, Jair Bolsonaro desembarca com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que faz, neste momento, uma disputa muito particular, interna e direta, com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, porque ambos querem ser candidatos a senador e só há uma vaga na chapa, que vai estar atrelada ao presidente Jair Bolsonaro. Mudando um pouquinho de assunto, porque o Detran retomou o atendimento presencial para alguns serviços em 9 centrais do cidadão. Mas é preciso fazer um agendamento antes. Saiba como. A partir de hoje até o dia 13 de julho, 9 unidades do Detran que funcionam em centrais do cidadão pelo Estado estão autorizadas a retomar o atendimento presencial para serviços de habilitação, registro de veículos e atendimento clínico. A portaria que autoriza a retomada é do último dia 19. Os principais serviços são a CNH, né? Tanto a primeira CNH quanto a renovação, e isso também inclui o funcionamento das clínicas. Temos também o registro de veículos e os mais demandados do registro de veículos vão ser o emplacamento de veículos novos e também a transferência de propriedade veicular entre particulares. As centrais do cidadão autorizadas a retomar o atendimento ao público são as que ficam em Natal, na Zona Norte, no Shopping Estação, na Zona Sul, no Shopping Via Direta, no município de Ceará-Mirim,
Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu, Currais Novos, Caicó e em São Paulo do Potengi. A portaria determina ainda que o acesso às unidades do Detran nas centrais do cidadão só poderá ser feito mediante agendamento prévio no site do Departamento Estadual de Trânsito. Não só estar agendado, mas utilizar máscara, né? Respeitar o distanciamento social. Dessa forma a gente vai conseguir manter essa retomada, né? E a população finalmente vai ser atendida, porque nós temos uma demanda reprimida muito grande. Só que somente com responsabilidade é que a gente vai conseguir dar continuidade a esse trabalho que está iniciando hoje. E a Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em 17 cidades do Brasil devido aos desastres naturais. A decisão foi publicada já na edição do Diário Oficial da União. Os municípios potiguares de Cruzeta, Jandaíra, Japi e Riachuelo tiveram o reconhecimento devido à estiagem. De acordo com os dados do órgão, já são 75 os municípios potiguares com situação de emergência vigente atualmente, a ampla maioria devido à questão da seca e, consequentemente, da escassez hídrica em todo o Rio Grande do Norte. Sobre esse assunto, nós vamos falar um pouco mais no decorrer do Band Cidade, na entrevista com o coordenador da Defesa Civil no Estado, o Coronel Marcos Carvalho. E por falar em clima, mas em um outro foco, nós vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. O ar seco toma conta de grande parte do Nordeste. Por outro lado, a chuva continua ao longo de toda a costa, tanto a norte quanto a faixa leste. E na faixa leste é por causa de áreas de instabilidade bem comuns ainda nesta época do ano. Em São Luís do Maranhão, tem previsão de chuva forte ainda e mesmo assim a máxima chega aos 30 graus. Teresina, por enquanto, com sol entre nuvens na quarta e na quinta-feira a chuva vai ser bem localizada. Amanhã vai fazer 34 graus. Em Natal, por enquanto, a chuva é isolada, mas ela ganha força na sexta-feira. E amanhã vai fazer 31 graus. Recife com chuva isolada amanhã, mais forte a partir da quinta. E amanhã à tarde vai fazer 29 graus. E no próximo bloco, vamos até o Maranhão conhecer o Bumba Meu Boi, um espetáculo que mistura teatro, dança e música. O Band Cidade volta já. De volta com o Band Cidade. E por mais um ano, os fogos de artifício e as fogueiras estão proibidas aqui no Rio Grande do Norte. Isso é um alívio para quem sofre com as fumaças nesse período do ano. Caroline tem asma e o período de festas juninas para ela, apesar de muito querido, vira sinônimo de sofrimento. A doença crônica, que por si só traz dificuldades para a rotina da advogada, piora nesse período do ano. Essa dificuldade ela aumenta na época de São João, porque uma das substâncias dos fatores alergênicos que pioram, que disparam a crise de asma, é justamente as fumaças provenientes das fogueiras de São João. A médica otorrinolaringologista Aline Cavalcante explica que, além dos asmáticos, outros grupos sofrem bastante com a fumaça das fogueiras e dos fogos de artifícios nessa época do ano. Crianças, os extremos, idosos, pessoas com cardiopatias, que são aqueles problemas cardíacos, pessoas com alguma doença crônica pulmonar, uma doença crônica respiratória, na verdade. A médica explica ainda que se ilude quem pensa que só aqueles que estão no pé da fogueira sofrem com a fumaça. Essas micropartículas formadas nessa fumaça, elas irritam a via aérea, tanto superior, que é o nariz, a garganta, os seios da face, a faringe, a laringe, e como a via aérea inferior, que seria a traqueia, brônquios, o tecido pulmonar, e dependendo das partículas que são bem menores, elas também entram na corrente sanguínea. Então, os sintomas são diversos para quem tem problemas respiratórios já pré-existentes e até para uma pessoa que não tem.
Para diminuir a procura por atendimento médico por causa das ocorrências relacionadas às síndromes respiratórias e às queimaduras, o governo do estado publicou em junho do ano passado um decreto que proíbe a realização de qualquer ato que se enquadre como festejo junino, entre eles o acendimento de fogos de artifícios e fogueiras. A proibição segue valendo para todo o mês de junho deste ano, um alívio para quem sofre com a fumaça. Mas como o período também é marcado pelo aumento no número de doenças respiratórias por causa da mudança de temperatura e nós ainda estamos passando por uma pandemia de Covid, a médica dá algumas dicas de como se cuidar. Evitar essas aglomerações, manter as suas vacinas em dia nesse período para evitar as infecções respiratórias. A lavagem nasal, que é muito importante. É um hábito que não é muito comum na nossa região, nem muito conhecido pelas pessoas, mas da mesma forma que você faz a sua escovação, sua higiene oral, você também deveria fazer essa sua lavagem nasal, para justamente fazer uma limpeza da cavidade, tirar essas partículas que vieram da fumaça ou da poluição ambiental. Também ajuda na lavagem para retirar também vírus e bactérias que possam levar e desencadear as infecções respiratórias. Dicas importantes trazidas pela doutora Aline Cavalcante, mas sobretudo também em um momento que estamos vivendo da pandemia da Covid-19, exige evitar aglomerações. E as festas juninas, naturalmente, quando acontecem no normal, elas concentram muitas pessoas. A questão das fogueiras e dos fogos passa não só pelo aspecto da pandemia, mas passa também por algo extremamente importante e essencial, o respeito ao outro. E na reportagem de hoje sobre as tradições do São João no Nordeste, você vai ver como a festa junina é diferente lá no Maranhão. O Bumba Meu Boi é um espetáculo que mistura teatro, dança e música. São mais de 100 grupos que se apresentam no mês de junho. Por causa da pandemia, os arraiais não foram montados este ano. Você vai ver agora um pouco da festa em anos anteriores. Matracas, pandeirões, orquestra. Uma tradição que surgiu no século XVIII. Um espetáculo de brilho e de cores. Esse é o Bumba Meu Boi do Maranhão, patrimônio cultural e imaterial da humanidade pela Unesco. São mais de 300 grupos em todo o estado. Cada um tem sua história, mas o enredo é o mesmo para todos. Tudo gira em torno de Mãe Catirina e Pai Francisco. Ela que está grávida sente o desejo de comer a língua do boi mais bonito do dono da fazenda. No espetáculo, Pai Francisco rouba o boi. O vaqueiro entra na busca junto com o patrão e no final os personagens conseguem ressuscitar o animal. Tudo acaba em festa. Apresentações que seguem o mês inteiro em homenagem aos santos juninos. Esta herança foi deixada por nossos avós. Hoje cultivada por nós, pra compor a história maranhã. E é de geração em geração que a história vai sendo preservada, como conta uma das toadas mais conhecidas, a do Boi de Maracanã. Eu já vinha no comando do batalhão há uns 4 anos atrás, diretamente. Já acompanho ele no boi desde a minha idade de adolescente. E a partir de 2015, com a partida dele, eu, meus irmãos, a Maria, que é a sua esposa, demos aí continuidade a esse legado. Amor que passa de pai para filho. E o que diferencia de uma brincadeira para outra são os ritmos musicais, ou sotaques, como chamamos por aqui. Baixada, matraca, zabumba, costa de mão e orquestra. E este ano, por conta da pandemia, os arraiais não foram montados e os grupos ficaram só na saudade do bom e velho São João. E
E agora tem um recado especial para você. Esporte Clube, onde viver é mais que morar. Conheça o maior e mais completo bairro planejado de toda a região metropolitana de Natal. Área de lazer completa, terminal rodoviário, supermercado, farmácia, lotérica e Pague Fácil do Banco do Brasil. E agora notícia em primeira mão para você. Lançamento Casas Modelo 2021. São casas com área gourmet, suíte e área de lazer. Tudo isso a partir de R$ 129.990. Anota o telefone 981 11 1109. Garanta já a sua casa modelo 2021. E a seguir, nós vamos conversar ao vivo, via Skype, com o coordenador-geral da Defesa Civil no estado do Rio Grande do Norte, o coronel Marcos Carvalho, em um minuto. De volta com o Band Cidade e a gente conversa a partir de agora, ao vivo, via Skype, com o coordenador-geral da Defesa Civil no estado do Rio Grande do Norte, Coronel Marcos Carvalho. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, e boa noite a todos os ouvintes da Band. Coronel, há poucos instantes nós noticiávamos aqui mais 4 municípios em situação de emergência reconhecida pelo governo federal. Já passamos de 70. O que é que acontece, Coronel? Ana, o que nós estamos tendo nesse momento é o agravamento da situação da seca no estado, inclusive perfeitamente previsto e observado através do monitor de secas, que é um monitor que é gerenciado pela ANA, Agência Nacional de Águas, que apresenta a evolução da seca no estado, e o que se observa é que houve um grande aumento da seca chamada seca moderada. É uma seca ainda de curto prazo, mas que ela já apresenta alguns efeitos deletérios, como, por exemplo, reservatórios secos ou com baixo nível em suas reservas, e até a vegetação já para o gado, por exemplo, a pecuária, ela já preocupada, já com algum dano. Em virtude disso, existe no Estado um comitê gestor que acompanha essa evolução da seca também, junto à Agência Nacional de Águas, e vai, evidentemente, orientando os municípios, dando suporte técnico para que eles declarem e tenham reconhecido essa situação de emergência, o que possibilita o acesso a políticas públicas que venham a mitigar os efeitos dessa seca. Coronel, essa situação de emergência agora reconhecida pelo governo federal, publicada no Diário Oficial da União, de forma prática, ela garante o que às prefeituras? Perfeito, é uma ótima pergunta, Ana, porque o que acontece, quando você tem noticiada a situação de emergência por seca ou estiagem, ou até no estágio mais grave, quando são instalados a calamidade pública, o estado de calamidade pública, que é um agravamento da situação de emergência, você está muito associado, as pessoas frequentemente associam a Operação Carro-Pipa, a entrega de água através de carro-pipa às comunidades, tanto isoladas quanto em colapso hídrico. Mas essas políticas são muito mais amplas, porque o que acontece a partir dessa decretação e reconhecimento federal, as prefeituras podem acessar, por exemplo, o Seguro Safra, através das assistências sociais dos municípios reconhecidos. Eles podem solicitar cestas básicas, podem solicitar uma série de políticas públicas que venham no sentido justamente de mitigar os efeitos. Naturalmente, o que acontece, esses pedidos, essas solicitações ao governo federal, elas têm que guardar naturalmente o pedido tem que guardar o vínculo com a seca ou com a estiagem. Mas existe uma gama de benefícios, como financiamentos, por exemplo, que é muito comum e está dentro do pacote dessas políticas que são disponibilizadas aos municípios em situação de reconhecimento de situação de emergência. Coronel, recentemente a Imparne divulgou que nós tivemos uma precipitação pluviométrica, a chuva, na verdade, o índice de chuva, 30% menor do que o normal. Hoje, agora, no mês de junho, nós já temos 75 municípios em situação de emergência. Isso quer dizer que esse número, se a gente considerar essa estatística da Imparne, pode crescer até o final do ano, Coronel?
Infelizmente, Ru, infelizmente. O que acontece é que nós observamos agora, nós estamos no mês de junho, e o encerramento do período chuvoso no interior do estado. Então, o que acontece? O semiárido do Nordeste e quase a totalidade do nosso estado, do território do nosso estado, se insere no semiárido. É natural que as chuvas sejam, o período chuvoso seja bem irregular. E este ano nós tínhamos as previsões que seria um inverno na média ou acima dela. Então, quer dizer, de boas chuvas. Infelizmente, essas previsões foram frustradas e nós tivemos, só para vocês terem uma ideia de números mais exatos, na região oeste e sertão central, nós tivemos reduções de 16% e 25%, o que eles chamam de desvio negativo. Então, quer dizer, choveu menos 16% do que estava previsto para a região oeste e para o sertão central, o centro do estado, menos 25%. O que acontece? Como nós estamos entrando no período mais seco do ano para a nossa região, é natural que mais municípios declarem situação de emergência e tenham esse reconhecimento e obtenham esse reconhecimento em virtude justamente do agravamento. É o que nós estamos vendo com os monitores da seca, que inclusive foram disponibilizados ontem. E o comitê gestor, ele acompanha justamente essa evolução e a Defesa Civil do Estado, ela participa desse processo, tanto orientando o comitê, quanto no contato direto com os municípios, para que eles consigam colecionar a documentação necessária, possam mostrar de forma clara a necessidade desse reconhecimento e, naturalmente, sejam orientados com relação a o que solicitar ao governo federal e para que a população lá na ponta da linha, ela realmente consiga usufruir dessas políticas públicas a partir desses reconhecimentos. Mas, só repetindo, infelizmente, o quadro é normal que ele se agrave, porque nós estaremos entrando aí no período mais seco do ano, pelo menos até primeira quinzena de dezembro, que é quando são registradas as primeiras chuvas aqui no nosso estado. O senhor falou rapidamente sobre a questão do carro-pipa. Como é que se encontra a operação carro-pipa nesse momento no Rio Grande do Norte, Coronel? Olha, no Rio Grande do Norte nós temos diferenciadas duas operações. É uma operação que ela que é chamada de OCP, a Operação Carro-Pipa. Essa é viabilizada pelo Exército Brasileiro e ela cobre as áreas rurais dos municípios. Exército, área rural, e a Defesa Civil do Estado entra com uma operação chamada Operação Vertente e atende as áreas urbanas dos municípios em colapso. Hoje, de área urbana em colapso, nós temos 3 municípios, que são São Miguel, Paraná e Serra do Mel. Serra do Mel é uma questão muito específica, mas o que é que acontece? Em São Miguel e Paraná, a Defesa Civil do Estado, o governo do Estado, chega com a Operação Carro-Pipa e fornece água para a população. E em cerca de 81%, infelizmente, esse número é impressionante, mas cerca de 81% dos municípios do Rio Grande do Norte, eles são atendidos pela Operação Carro-Pipa do Exército. Portanto, o que é que acontece? É muito importante que os municípios declarem situação de emergência, porque se eles não tiverem a situação de emergência declarada, eles não têm acesso a essas políticas. Portanto, é importante que os municípios, eles criem, eles estruturem e eles fortaleçam o sistema de defesa civil nos seus municípios, porque só a partir da defesa civil do município é que eles podem ter acesso a essas políticas. Porque o que acontece? Parte dessa formalização burocrática, ela necessariamente é formulada, ela é disponibilizada na plataforma do governo federal pelo município. A Defesa Civil do Estado, ela entra com essa articulação e com esse suporte técnico. O governo do Estado, a governadora do Estado, ela tem feito esforços e tem determinado que a Defesa Civil ela dê todo e restrito apoio aos municípios. Mas a Defesa Civil do Estado ela tem uma limitação legal e ele, num dado momento, ele vai precisar que o município faça parte dele. É importantíssimo. Coronel Marcos Carvalho, coordenador da Defesa Civil no Rio Grande do Norte, obrigada e boa noite para o senhor. Boa noite, Ana Ruth. Muitíssimo obrigado pelo espaço. E a Defesa Civil
o lema da Defesa Civil, a Defesa Civil somos todos nós. Então, esse trabalho de divulgação é fundamental para o nosso trabalho. Obrigada, Coronel. Nosso Band Cidade de hoje vai ficando por aqui. Você acessa essas e outras informações no bandnoticiasrn.com.br. Continue com a gente, porque o Jornal da Band está chegando por aí, trazendo todas as informações sobre a caçada ao assassino Lázaro. E a gente se encontra amanhã. Boa noite.